O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná registrou 1.182 representações judiciais desde o dia 16 de agosto, quando foram iniciadas as campanhas eleitorais no rádio e na televisão. Com 28 dias de propaganda eleitoral, são cerca de 42 denúncias por dia aqui no estado. Estes processos, considerados da classe de representação, denunciam, por exemplo, desinformação, as chamadas fake news, divulgação de pesquisas consideradas falsas e também propaganda irregular. Na capital dos paranaenses, a campanha do PSD enfrenta processos por apresentar panfletos e vídeos nas redes sociais em que o nome do vice, Paulo Martins, do PL, estava menor do que 20% do tamanho do nome do cabeça de chapa Eduardo Pimentel, do PSD. Essa é uma regra que está colocada lá na Justiça Eleitoral, né, que você não pode deixar o nome muito menor para que o eleitor consiga ali visualizar, e aí eles enfrentaram um processo por conta disso. Em Campo Largo, aqui pertinho, a Justiça considerou também que o candidato Maurício Rivabem, do PSD, agiu de forma irregular ao utilizar a imagem de Daniela Pupi, madrasta do candidato Cristiano Pupi, do Progressistas, em sua campanha. A ex-primeira-dama é esposa do falecido prefeito Marcelo Pupi, que morreu em decorrência da Covid-19 durante a pandemia. O desembargador Júlio Jacó Júnior considerou que a finalidade de Rivabem foi a de criar um estado mental e emocional que pode induzir o eleitor a falsas interpretações e apontou como agravante o fato de a postagem ter sido impulsionada nas redes sociais. Já em Umuarama, o candidato Hermes Pimentel, do Progressistas, e o secretário do Turismo, Márcio Nunes, do PSD, foram multados por divulgação de pesquisa eleitoral ilegal nas redes sociais. Em Londrina, no norte do estado, a Justiça reconheceu que o candidato Coronel Vila, da Federação PSDB Cidadania, divulgou fake news contra o candidato à prefeitura Thiago Amaral, do PSD. Na decisão, a juíza Camila Tereza Cardoso reconheceu que um vídeo compartilhado pelo Coronel Vila teve como objetivo produzir no eleitorado londrinense uma conduta desabonadora de Thiago Amaral e dessa forma poderia interferir então na lisura do processo eleitoral. O advogado eleitoral Christian Moraes explica que as denúncias acontecem em maior escala nessa eleição porque os meios para formalizar irregularidades e saber o que está ferindo a legislação estão sendo melhor divulgados. Vamos ouvir. Dados sugerem que as eleições de 2024 baterão o recorde de ações judiciais. Em nosso sentir, isso decorre da percepção que a sociedade e os próprios candidatos e agremiações partidárias possuem acerca da atuação célere e assertiva da Justiça Eleitoral. É importante registrar que o alto número de busca do judiciário para evitar que a disputa eleitoral não ocorra de modo viciado e indevido, decorre também do acesso facilitado atual de controle fiscalizatório a ser exercido pela sociedade mediante busca aos portais de informações e transparência dos órgãos da administração pública. Esse franqueamento às informações de interesse público permite que eventuais abusos políticos e econômicos possam ser contidos pela coletividade. E se houver a possibilidade de contaminar o pleito democrático de alguma forma, esses abusos podem ser levados à devida apuração do Poder Judiciário. No entanto, o maior desafio da Justiça Eleitoral atualmente reside na contenção à propagação de desinformações pelos meios digitais. Apesar de ter incorporado previsões sobre o direito de resposta e responsabilização acerca de campanha indevida na internet, a nossa legislação é desafiada pelas nuances dos meios de comunicação digital e pela persistente polarização política, que incentiva discursos cada vez mais agressivos. Christian Moraes também diz que é um dos desafios da Justiça Eleitoral retirar do ar rapidamente as notícias falsas. É dizer, a desinformação no processo eleitoral pelas redes digitais deixou de mirar a verdade dos fatos e verdadeiramente passou atualmente a agredir a dignidade das pessoas. E nesse cenário, cabe à Justiça Eleitoral coibir os abusos, apurar a verdade, conceder eventual direito à resposta que efetivamente chegue ao público que foi afetado pela desinformação, além de buscar conter a proliferação do teor originário inverídico.
E tudo isso em tempo célere e sendo devidamente ponderado com eventuais conflitos que possam surgir nesse debate, a suposto direito de expressão, crítica, criação ou opinião de quem exarou a mensagem ou veiculou aquela publicação que se tem como indevida. Então, afora isso, é importante registrar também que contribui para o alarmante índice de judicialização pautas atuais, como a observância e o respeito às cotas de gêneros, o abuso de poder político e econômico, além da apreciação de contas, temas que podem tornar inelegíveis os agentes denunciados. Essas breves considerações encontram-se atualmente no centro dos debates dos operadores do direito eleitoral e trazem um panorama à sociedade acerca das principais razões pelas quais temos esse número exagerado de feitos processuais envolvendo nesse período as disputas eleitorais em todo o país. Ressalte-se, por fim, que a fonte maior da justiça é que a intervenção eleitoral somente ocorre em casos excepcionais, intervindo minimamente no pleito, que ao final de tudo tem sua razão de ser na consagração da soberania popular. O aplicativo Pardal, que é o meio de comunicação disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral para que o eleitor aponte irregularidades durante a campanha, registrou 2.662 denúncias no Paraná. Curitiba é a cidade com mais processos abertos por eleitores, com 262 denúncias, seguida por Guarapuava, com 171 denúncias, e Maringá, com 159. Em 2020, a propaganda eleitoral começou em 27 de setembro devido à pandemia de Covid-19. Um mês depois, a quantidade de processos de representação somaram 1.287 casos, ou seja, de 2020 para a eleição desse ano, houve uma diminuição de 8% na quantidade de denúncias, mas, segundo o TRE aqui do Paraná, há diferenças nas formas de julgamentos e de apresentação de denúncias, porque a última eleição municipal ocorreu em um momento e em uma situação atípica, que era a pandemia de Covid-19. Antes de mais nada, parabéns ao Brian Valêncio, nosso produtor, que fez essa apuração exclusiva. O Dr. Christian trouxe ali a análise jurídica e aqui também cabe fazer uma análise social. O doutor acerta quando fala que o número de denúncias cresce cada vez mais porque nós temos o fenômeno das narrativas eleitorais. E dentro disso entram as redes sociais com as chamadas bolhas. E eu sempre gosto de falar isso aqui porque muita gente ainda não sabe o que é uma bolha de verdade. Até já ouviu o termo, mas não sabe o que é uma bolha. O que é essa tal bolha de internet? É o seguinte, o algoritmo, que é a lógica matemática do software, do Instagram, o Twitter não temos mais, mas do Facebook, do TikTok, ele trabalha para reter você o maior tempo possível dentro do aplicativo. Claro, eles querem vender ali os conteúdos que estão e ganham com publicidade que divulgam. Sendo assim, ele te apresenta só o que você gosta. Mas como assim ele sabe que eu gosto? Ora, porque o algoritmo vai registrando tudo o que você curte, principalmente o que você compartilha, o que você fica olhando por mais tempo. Então ele já sabe, o fulano gosta muito das posições do Lula. Então ele vai te oferecendo ali opiniões de esquerda para que você fique mais tempo no aplicativo. O aplicativo ganha mais dinheiro com isso e você, sem perceber, vai se fechando ao diferente. É exatamente o que a Manu explicava com os convidados dela no programa que nos antecedeu. E é preciso que você se abra ao diferente. Nós somos uma sociedade plural. O mesmo ocorre com quem gosta do Bolsonaro. O aplicativo vai sugerindo ali opiniões mais à direita. E por que é uma bolha? Porque você não consegue romper mais aquele pensamento. Porque no seu universo virtual, todo mundo concorda com você. É muito comum você ouvir, mas como fulano ganhou a eleição se eu não conheço ninguém que votou nele? Porque provavelmente na sua bolha só tenha pessoas que pensem igual a você.
É um desafio dos novos tempos e é um paradoxo, porque justamente a tecnologia e as redes sociais que vieram para nos dar mais voz, para deixar que a gente se comunique melhor uns com os outros, traz também esse problema dos algoritmos e das bolhas. E o nosso trabalho do jornalismo de verdade é justamente apresentar todas essas opções para que você decida, confrontando dados, confrontando ali ideias, confrontando opiniões, o que você acredita ser o melhor. E essa judicialização decorre muito desse fenômeno das bolhas. É por isso que a gente precisa ficar atento e esse número chama atenção e deve ser observado com muita cautela. Tem um documentário que mostra justamente todo esse fenômeno, Mark, que chama Privacidade Hackeada, tá lá no Netflix. E mostra também muito como que as campanhas eleitorais, e que tá certo, né, faz parte do jogo, hoje se utilizam muito disso e estudam essas bolhas, então entendem, porque quando você vai lançar alguma campanha, algum vídeo que seja ali nas redes sociais, você consegue escolher também o público com quem você quer, a qual você quer atingir, né? Então também isso tá sempre ali no radar das campanhas para você conseguir conversar bastante com essa militância, com essa bolha, digamos assim, que tem as ideias mais parecidas com as suas na tentativa de você tentar aumentar esse grupo de pessoas aí que estão, né, ao seu lado e ao seu favor. E aí faz parte, né, da corrida eleitoral, sempre fez parte da corrida eleitoral, esse jogo de fiscalização que acontece muito por parte de uma candidatura para outra, então a análise, né, de um candidato para o outro, do horário eleitoral gratuito, daqueles programas na TV e no rádio, para ver se tem alguma coisa errada. E aí, às vezes, também nesses casos, né, saindo ali dessa análise que o Mark fez das redes sociais, tem algumas coisas que são questionadas. A gente até trouxe ali, né, o tamanho da fonte utilizada para você falar do seu vice, ou alguma imagem que você não podia ter utilizado no seu programa de TV. Vale muito também para você incomodar um pouco ali do outro lado, e faz parte, até para contar o bastidor para nossa audiência que sempre gosta, né, Mark? Ontem a gente contou aqui que a gente teve a reunião com os partidos ali para aprovação do debate aqui no Grupo RIC. E todos os partidos vêm sempre com uma relação ali bastante diplomática, e os assessores de imprensa até brincam com isso. Estavam dando risada ali na reunião ontem comigo e falando justamente isso. Ó, a gente se processa, faz parte da campanha, mas a gente se dá bem. A gente tá aqui, a gente ri de tudo isso porque faz parte do jogo. Você atrapalhar um pouco e dar um pouco mais de serviço ali para a equipe jurídica do outro lado, também às vezes acaba trazendo uma vantagem para você conseguir produzir mais coisa, né? Ter um tempo diferente ali em algum tipo de ação que você vai fazer. Então, se jogam com todas as munições nesse momento. Você pode discutir se a regra é exagerada ou não, mas tem que cumprir. Antes de entrar no jogo, todo mundo sabe qual é a lei. E esses escritórios de publicidade, por exemplo, são cada vez mais especializados. Então tem que saber o tamanho ali da letra que usa ou não. Então, claro que eles vão reclamar, quem é punido reclama, e quem denuncia fica feliz. Eu lembro na campanha ao Senado que teve uma grande confusão, a polícia foi na casa do então senador, candidato ao Senado na época, Sérgio Moro, para apreender material, porque tinham errado o endereço no registro da candidatura, enfim, uma confusão toda. O pessoal aproveita esses momentos para, claro, tentar ali tirar uma casquinha da situação, mas sempre existiu isso em toda eleição. Eu lembro o seguinte: eu disputei o Grêmio, Tarcísio, estudantil, do Instituto de Educação do Paraná. E lá tinha a comissão eleitoral e era uma brigaiada porque falou que não podia, porque colocou o fulano que não era da série certa e assim por diante. Isso ocorre no micro e, claro, né, se transporta para o macro. Então quem está no jogo eleitoral tem que estar acostumado com tudo isso. E aí, até para encerrar o assunto, é importante dividir as coisas. Uma situação é essa judicialização de acordo com o rigor da regra. O tamanho da fonte, ou usou lá de maneira equivocada essa imagem ou a outra. Isso é do jogo. Agora, o que não dá é para o judiciário eleitoral interferir diretamente no resultado de uma eleição, que é a crítica que parte da sociedade faz hoje a setores do judiciário. Esse, sim, é um problema. Então, esses processinhos menores do jogo. O juiz que julgue, né, quem se sentir lesado apresenta recurso e vamos embora. Agora, quando uma decisão é, de fato, motivo para mudar o rumo de uma eleição, aí sim temos que observar direito. Cabe muito ao judiciário, né, que tem muito poder,
equilibrar, equalizar, e os juízes têm a responsabilidade de apenas orientar o jogo nas regras, não de decidir. É que nem o futebol. De repente, se o juiz faz gol, tem alguma coisa errada. É isso que nós precisamos manter a cautela. É importante separar as coisas. Uma coisa é esses processos menores, outra coisa são decisões que mudam o rumo das eleições, que, de alguma forma, não foram escolhidos pelos eleitores. E até porque, né, Marca, a gente está falando de um período de campanha que ele é bastante curto, se você for analisar, né? A gente está falando um mês aí com regras de campanha eleitoral. E tirando esses processos menores que acontecem, que a gente está falando aí, até as próprias equipes, né, dão risada sobre isso entre elas, porque faz parte do jogo e já está aí há muito tempo. Quando é algo maior e que pode impactar de fato uma campanha que está acontecendo, um dia pode fazer toda a diferença para uma campanha eleitoral, ainda mais quando a gente olha para as eleições municipais, né? Então, você tem que ter essa agilidade também na definição da justiça e nas penalidades para que você consiga manter as regras do jogo em funcionamento nesse período que é tão curto, para que todo mundo tenha, de fato, a possibilidade de conversar com os eleitores e de trazer as suas propostas. O pessoal está perguntando aqui no WhatsApp quem que é Tarcísio. De repente, você fala Tarcísio meio da fala. Tarcísio Bart é o comandante aqui da nave. Ele que está ali deixando a gente falar ou não. Ele que decide se o microfone abre ou fecha. Eu olhei para o Tarcísio e o incluí na conversa, que ele está sempre aqui presente nessas nossas conversas de fim de tarde.